Olá, boa noite. Estamos juntos 2022 para estudarmos, darmos continuidade do estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos aqui pela Casa Espírita Caminho da Nova Era. Nós tivemos a nossa última aula em novembro de 2021 e hoje nós vamos juntos retomar o estudo. Como nós estamos abrindo as atividades da Casa Espírita, atividades específicas do Livro dos Médiuns, nós hoje vamos fazer um apanhado geral desse estudo. Essa é a proposta. Estou esperando a entrada aqui do John para junto nós começarmos. Oi, Dulce, boa noite, seja muito bem-vinda. Nós pretendemos fazer todas as quintas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo. O ano passado, ele era no sábado à tarde. Mas a gente percebeu que no sábado à tarde, às vezes, ficava conflitando, inclusive, com as nossas atividades da casa, das cirurgias espirituais. Então, a gente teve essa mudança. Oi, Gracinha, seja bem-vinda, nossa aluna presente. É participante efetiva também do grupo aqui. Olá, boa noite, boa noite. Oi, John, deixa eu ajeitar aqui, que você, com a tua entrada modificou meu ângulo de estudo aqui. Bom, como eu estava dizendo, John, seja bem-vinda, eu estava fazendo uma retrospectiva que o nosso estudo, que está sendo retomado 2022, é a 43ª aula, e nós, na próxima aula, iniciaremos o capítulo 14, que vai tratar especificamente dos médiuns. Mas hoje nós vamos fazer um apanhado geral do que nós já estudamos, como é que está esse recordar dos aprendizados, das informações trazidas por Kardec nesse livro maravilhoso. John, já estamos com tudo ao ponto, podemos fazer a oração nossa inicial? Podemos, acho que só mais 2 minutinhos, porque eu estou compartilhando os links aqui. Ok. Então, vou tomar uma aguinha e eu vou fazer... Bom. Convidar o pessoal para o estudo do livro. A nossa casa, ela está saindo da condição, ela começou um pouquinho antes da pandemia, com as atividades presenciais, e aí com a pandemia nós deslanchamos nas atividades virtuais. E agora nós estamos retomando isso nas atividades presenciais. Então nós temos ainda virtual no domingo à noite o Evangelho no lar, na terça-feira presencial o Livro dos Espíritos, aqui na casa, e na quarta-feira nós temos a palestra e radiação virtual, e hoje virtual o Livro dos Médiuns. Com o caminhar, nós vamos adaptando, vamos fazer algumas atividades mistas e outras presenciais, e algumas permanecerão online, certo? Bom, como é que a gente estuda? Nós fazemos a leitura, a didática, que nós achamos mais prática. Ela é uma didática normalmente utilizada na grande maioria das casas. Nós lemos literalmente o conteúdo e vamos em partes, em parágrafos, fazendo comentários, abrindo para comentários.
O John tem sido presente comigo aqui nesse estudo e nós, com o tempo, vamos começar a propor a chegada de mais gente online para poder fazer um diálogo mais efetivo, como se fosse uma sala de aula. A gente está evoluindo, mas ainda tem algumas restrições tecnológicas, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Não é mesmo, John? É isso aí, mãezinha. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Uma coordenadora, né, responsável por este estudo é minha mãe, Sussuana. Eu sou um colaborador aqui assíduo para a gente fazer essa, como ela chama, essa dobradinha, essa troca aí, porque senão acaba ficando pesaroso, tanto para quem está aqui, né, diante da câmera, quanto para quem está assistindo. Então a gente faz essa troca aí. Então quem tiver interesse, quem tiver vontade, disponibilidade aí e queira entrar conosco nas lives, avisa ali no direct ou no direct do Instagram ou então no WhatsApp, avisa que quer participar conosco ao vivo e nós ficaremos extremamente gratos. Dito isso, convido a todos então para direcionarem os pensamentos à espiritualidade, os pensamentos a Deus, né? Esses espíritos já estão aqui nos cobrando já, porque já estão um pouquinho atrasado. Lembrando que hoje é quinta-feira, nós já estamos aí mais da metade, né, da semana, na metade da semana. E já passamos por nossos percalços, já estamos nas nossas atividades do dia a dia, trabalho, estudo, família. E vamos aproveitar esse momento para levar em consideração e colocar em prática aquilo que nos foi ensinado, né? Instruí-vos. Vamos nos instruir. Lembrando que aqui não tem nenhum professor, somos apenas grandes estudiosos da doutrina e passamos para frente esses nossos estudos. Estamos aqui para aprender, somos eternos aprendizes. Sendo assim, quero agradecer a Deus, Jesus, nosso mestre, irmão mais velho. Quero agradecer a espiritualidade amiga que está conosco, os nossos mentores espirituais, todos vocês que estão participando. Bem como agradecer aos espíritos que trabalharam com Kardec e até o próprio Kardec, independente se ele estiver encarnado ou não. Agradecer por esse trabalho que nós sabemos que foi difícil, com bastante perseguições, mas é o que nos embasa essa doutrina de ciência, filosofia e religião, né? Lembrando que nós somos espíritas, Kardec em nenhum momento nos deixou a nomenclatura kardecista, nós seguimos aqui a doutrina dos espíritos. Então que a espiritualidade amiga possa nos intuir com o entendimento, ciência, sapiência e interpretação e poder colocar em prática. Que todos os espíritos que aqui se encontram possam também receber e doar, né, conhecimento, energias. E por todos os médiuns eu quero pedir para que esse estudo possa irradiar mundo afora. Muitos médiuns sem controle da mediunidade, assim como eu já fui um médium incontrolado antigamente, sei o quão é importante o estudo, centrar a maturidade espiritual. E a nossa coordenadora que vai ministrar esse estudo de hoje, que ela seja iluminada com as melhores intuições, com o espírito que coordena aqui os nossos estudos, irmão Gabriel. Gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta como na plana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos abrindo os nossos estudos de hoje. A palavra é sua, mãezinha. Gratidão. Gratidão, John, gratidão com a sua prece maravilhosa. Realmente que a espiritualidade nos intua da melhor forma para nós aprendermos. Bom, para quem ainda não está no grupo e não participa, a gente precisa falar o que é o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns é um
um compilado estruturado por Kardec, que ele lançou na França em 1861 e é considerado uma das obras básicas do Espiritismo. Ele contém, né, ensinamentos específicos sobre a teoria de todos os tipos de manifestações, sobre os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e os obstáculos que se pode encontrar na prática do Espiritismo. Então, esse livro dos médiuns, a gente olha assim, fica sem saber para quem está começando a entrar no processo da doutrina, vai ter no livro dos médiuns um manual prático do Espiritismo. E ele começa exatamente com a pergunta: existem espíritos? E com essa pergunta ela inaugura a primeira parte. Ele é dividido em duas partes com as noções preliminares, né, são os 2 primeiros capítulos, e depois das manifestações espíritas, que é uma parte mais extensa. Bom, a forma que o livro está distribuído, vamos pensar então na primeira parte, quando ele faz a pergunta: existem espíritos? Que resposta nós temos? Lembrando que ele foi estruturado e codificado a partir da interlocução de Kardec com os espíritos, através dos médiuns, através das diversas formas de comunicação que Kardec organizou naquele período na França. Então, quando teve essa pergunta sobre existem espíritos, a resposta nos traz uma reflexão sobre a existência do espírito como um ser incorpóreo que sobrevive à morte do corpo físico. Então, nesse capítulo ali, nós temos uma base que vai nos auxiliar e formar a convicção dos iniciantes. E o segundo capítulo, ele já vem com um método. Eu esqueci de dizer uma coisa interessante. A gente encontra diversas traduções. Nós optamos por essa edição dessa editora M. Por quê? Porque algumas edições, ela tem um português bastante arcaico que não é a forma da linguagem não é uma linguagem que a gente usa no dia a dia, coloquial. E para compreender isso, nada melhor do que nós entendermos como é o nosso dia a dia, com leituras que nós estamos habituadas. Por isso que nós fizemos a escolha dessa tradução e dessa edição. Isso não faz diferença se vocês estiverem nos acompanhando com outras produções, outras edições, seja da FEB, seja... nós temos diversas editoras que produzem esse material. Bom, no capítulo 2, nós temos o método, certo? Então, nessa abordagem, o texto que nós temos ali, eles demonstram os caminhos utilizados para que nós possamos praticar a doutrina dos espíritos de forma segura e proveitosa. Só um adendo. O capítulo 2 ali é o... O John me corrigiu aqui, que no capítulo 2, eu acho que eu pulei nas minhas anotações, o capítulo 1 é a ação dos espíritos sobre a matéria, né? Onde tem aquela pergunta sobre se a existência ou não dos espíritos. E no capítulo 2, o título, eu acabei fazendo um resumo, e ele fala sobre as manifestações físicas, e ele começa exatamente sobre as mesas girantes. Faz
É isso, John? Maravilhoso. Ai, eu estou errada, John. Eu estou errada, eu estou na segunda parte. É porque nós temos... Bom, chamar. Vamos começar aqui por esse alerta. Nós temos duas partes. E as duas partes têm o primeiro capítulo e o segundo capítulo. Então, o primeiro capítulo faz a pergunta sobre a existência dos espíritos e tem toda aquela tratativa sobre a existência dos espíritos. E o capítulo 2, ele tem uma abordagem... Eu me perdi aqui na folha. O maravilhoso e o sobrenatural. O que nós temos nessa abordagem? Aquele deslumbramento que nós encontramos nas pessoas quando a gente começa a falar sobre os espíritos. Para quem nunca fez essa abordagem, primeira coisa vem para a questão do sobrenatural, certo? Cria aquela distância de medo como se não fosse uma coisa natural ou como algo maravilhoso, aquele despertar, aquele encantamento, aquela paixão que também, uma paixão desenfreada, não nos leva a algo muito tranquilo, né? A gente acaba se perdendo nessa situação. A gente se encanta, então ele mostra nesse diálogo também do capítulo 2 do método, os opositores que foram encontrados e a classificação desses opositores, certo? E vem com os diálogos a respeito da conexão com os espíritos, né? A forma da prova, que muita gente... quando a gente lê o texto, verifica que ele era muitas questões sobre a conexão. Chega até um momento que eu acho que vale a pena dizer: conheceis, porventura, também essas leis que possais marcar o limite do poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Essa era um dos combates que todo o grupo sofreu, achando que não era uma coisa de Deus. Porque como que poderia manifestações que não se tinham controle ou eram divergentes da Igreja Católica ou de outras igrejas que tinham uma conexão diferenciada, certo? Bom, aí entramos para o capítulo 3, que é o método. E esse capítulo tem como objetivo, como eu estava falando sobre os caminhos, apresentar as regras e normas eficazes à promoção da propaganda, da difusão, o estudo, o método de estudo do espiritismo, certo? E ele faz uma chamada bem interessante, que como Kardec era um estudioso, era um professor, ele faz uma chamada alertando que todo ensino deve partir do conhecido para o desconhecido. É a base da ciência. É por isso que ele destaca que a doutrina dos espíritos ela é ciência. Você passa a ter o contato, questiona, cria a hipótese e vai comprovar. É assim, certo? Então, esse capítulo 3º tem todo o método, as diferenças, e ele é um capítulo bem, de certa forma, bastante extenso, faz abordagem sobre o espiritismo e os questionamentos, e chega no capítulo 4, as teorias. E ali nós temos as teorias que foram atribuídas à doutrina dos espíritos no começo, certo? E essas teorias vinham dizendo sobre que isso era charlatanismo, que aquele movimento que acontecia
e que Kardec estava fazendo as constatações e fazendo os registros, era uma questão de loucura, também que era uma alucinação, a ponto de criar uma teoria que foi atribuída do músculo estalante, como se fosse aqueles batidas. Por quê? Porque, lembre, as comunicações eram bastante precárias, elas começaram por materializações, pelas batidas, que a gente tem registro das irmãs Fox, e na América, vários pontos no mundo apontando. E aí, claro, veio a teoria das causas físicas. A teoria que era um causa-reflexo, da alma coletiva, né, que era uma manifestação, era uma coisa de um grupo coletivo. Também foi como um sonambulismo, como se aquelas manifestações era uma atitude do corpo em descanso, a ponto de chegar na teoria pessimista, diabólica ou demoníaca. Claro, nós tivemos todas essas oposições, mas nós também tivemos a teoria do otimismo, que também é aquela paixão deslocadas. Depois veio a teoria do uniespírito, do monoespírito, depois do multiespírito ou do poliespírito, e ainda a teoria da alma material. Então, essas diferenças foram também qualificadas como diversos sistemas, que esse sistema da alma material é que ela é uma opinião particular, porque essas últimas teorias, elas tinham mais o foco de pequenos grupos que diziam que era aquilo, mas não traziam nada para fundamentar. Tem algum comentário, John? Eu acredito que nós possamos continuar ali, e aí a hora que chegar no final da apresentação, do momento em que vamos iniciar, aí eu tenho um comentário geral. Assim, então, John, obrigada. Mas o que é essa... Para consolidar essas diversas teorias, mostra muito que os opositores era falta de conhecimento. E isso, claro, como toda proposta inovadora, muitos dissabores enfrentaram aquelas organizações que auxiliaram Kardec na codificação. E a gente sabe que até hoje isso é uma grande verdade. É uma situação bastante presente por aqueles que se negam a reconhecer as diferentes manifestações espirituais que a cada dia fazem mais parte da nossa vida. Bom, assim terminou, nesse quarto capítulo, a primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte, ela começa com as manifestações espíritas. E o primeiro capítulo trata da ação dos espíritos sobre a matéria. O que nós temos ali? Uma explicação do mecanismo, várias, né? Um compilado de explicações e argumentos que nos trazem a forma com que os espíritos podem atuar sobre a matéria inerte. Temos que lembrar, o primeiro registro foram as batidas. Então ele mostra que o perispírito é a chave de todos os fenômenos mediúnicos e o entendimento deste assunto é extremamente importante e fundamental para que a gente possa compreender todos os processos ligados à prática racional da mediunidade. Certo? Alguma informação, John?
Pessoal, mãe, peço licença, fazer agora que a gente terminou essa primeira parte, a gente precisa compreender o seguinte, tá? Essa primeira, digamos assim, esse primeiro estudo, essa primeira aulinha aqui, pode parecer um pouco maçante, mas é imprescindível para nos situarmos. E nós sabemos que o Espiritismo ela é ciência, filosofia e religião. Primeiro, para quem já fez o estudo do Livro dos Espíritos, ou para quem está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, este livro aqui, ele é o segundo do Pentateuco de Kardec. E quando você abre o Livro dos Espíritos, isso diz o nosso coordenador do curso aqui, que você lê o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque quando a gente fala de guia dos médiuns e dos evocadores, parece que é uma receita, né, de bolo ali. Ah, não, eu sou médium, aqui vai estar ponto a ponto o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e dos evocadores. A gente sabe que nós não devemos evocar espíritos. Então, a primeira coisa, o adendo que o nosso coordenador, eu chamo ele de professor aqui, que é o irmão Gabriel, ele está chamando a nossa atenção para que nós saibamos que este guia dos médiuns e dos evocadores, ele serve para nós aprendermos a nos doutrinarmos. A nossa disciplina e alçar a nossa maturidade espiritual. Sabendo que não devemos fazer evocações e é o guia para que nós estejamos sempre prontos para o serviço, com a mente limpa, pensamentos bons, né? E a técnica, muito importante lembrar que Kardec, ele foi um grande professor. Ele tinha inúmeras formações, extremamente inteligente, e ele foi escolhido pelos espíritos muito tempo antes mesmo dele nascer, para que ele viesse colocar em prática a ciência dentro do espiritismo. Para quem aí faz faculdade, para quem sabe, né, o que é a pesquisa, a primeira coisa que acontece na pesquisa é uma pergunta. E aí vem, espíritos existem? A partir dessa pergunta, aí vem o maravilhoso, o sobrenatural, que era os encontros que acabavam se tornando festas, aonde tinha as manifestações espirituais. Aí, o método, né? A partir dessas observações ali, o Kardec criou o método. E a partir do método, as teorias. E aí se fecha essa parte, a primeira parte. E aí, depois de teorias, o que vem? Comprovações. Cada teoria aberta na primeira parte, exatamente no capítulo 4 da primeira parte, das noções preliminares. Depois ele vem como comprovações a partir da parte 2, das manifestações espíritas. E é a partir daí agora que a mãe vai continuar a leitura. Porque ele está justificando o porquê deste adendo. Porque às vezes a pessoa está aqui tendo o primeiro contato dela agora com o estudo do Livro dos Médiuns. E aí ela vai pesquisar, pegar um PDF, abrir ali, ela fala, opa, mas está escrito Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então quer dizer que ser espírita eu posso fazer evocar os espíritos, né? E o guia é justamente para isso, para que nós possamos nos corrigir, cuidar da nossa conduta e saber o que fazer com essas mediunidades aí que nós temos, né? Ostensivas ou não. É isso, Maisinha. A palavra é sua novamente. Me perdoe aí a intromissão na aula. Que intromissão que nada, John. Você está sempre contribuindo e a gente precisa esse diálogo para que nós possamos compreender. Porque o processo de reflexão sobre as bases teóricas da doutrina dos espíritos é exatamente isso, um olhar, um complemento sobre o texto, porque a doutrina ela não termina em si própria, ela não termina no Pentateuco, porque o Pentateuco é uma base que a gente tem como grande referencial, e o próprio Kardec fala nos livros que aquilo é a estrutura que ele concebeu, e a literatura atual vem sempre agregando tal qual o mundo se transforma. Ele fala na transformação.
E eu acho pertinente nós também dar uma paradinha, pensadinha sobre a definição do que é ser médium, que também está distribuído ao longo do Pentateuco, e a gente encontra uma definição que trata sobre o que é. É toda aquela pessoa que sente em diferentes graus ou num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato chamado de médium. E é por isso também que muita gente diz, todo mundo é médium. Até essa assertiva poderá ser verdadeira, mas nem todo mundo percebe essa influência de uma forma inteligente e proativa. Esse é o detalhe da situação. E normalmente essa palavra médium, ela é usada para designar pessoas com uma mediunidade assim, mais consistente, mais patente, que os efeitos são trazidos com maior intensidade. E uma observação interessante: ser médium é independente do credo, da capacidade intelectual e da moralidade. Por isso, a necessidade de estudar. Porque se você não se encaminhar num alinhamento, você pode desvirtuar uma trajetória que se propôs antes de chegar aqui. Que a gente faz alguns acordos e se propõe a resgatar no momento do plano encarnatório, né? Mas aí tem muito diálogo. Vamos resgatar aqui o livro dos médiuns. Bom, então a segunda parte, que trata das manifestações espirituais, ela começa com as ações dos espíritos sobre a matéria, como nós falamos, né? Mostra que o perispírito é a chave e que o entendimento desse assunto é fundamental para a gente possa compreender os processos ligados à prática racional da mediunidade. No segundo capítulo, nós já temos, então, as manifestações físicas e as mesas girantes, que foi o eixo dos registros e que chamou a atenção. E nesse capítulo, Kardec nos apresenta as mesas girantes como um mecanismo primitivo que foi utilizado pelos espíritos para produzir as primeiras manifestações ostensivas relacionadas com o nascimento da doutrina, o nascimento do espiritismo. E é importante conhecermos de que forma as comunicações se iniciaram e como evoluíram. Ele faz um destaque para que a gente não perca o eixo e não desvirtue. Então, esse capítulo tem essa abordagem, e no terceiro capítulo nós adentramos para as manifestações inteligentes. Aqui nós temos a demonstração de que um simples ruído provocado numa manifestação física acabou nos trazendo as comunicações inteligíveis propriamente ditas. Como? Através das prudentes observações e pesquisas. Por quê? Porque quando começou aquela balela toda, aquele buzuzu todo, imagine, França, 1850, a década assim, na metade do século XIX, o que o povo fazia? Se reunia, não tinha, se reunia nos lugares para se encontrar, para movimentos, e de repente as festas, e aí começaram a aparecer aquela tal da brincadeira da comunicação através das mesas girantes. Só que, o que o povo fazia? O povo estava lá, bebendo, dançando e tal. Que tipo de informações se buscavam? O que muitas vezes ainda nós temos até hoje. Interesses materiais, soluções de problemas encarnados. E aí, Kardec foi fundamental. Ele passou a refletir sobre aquela comunicação e passou a fazer perguntas mais consistentes, foi polindo
o processo. E, claro, nós hoje sabemos que numa reunião onde há comunicação espiritual, a nossa conduta encarnada e os nossos anseios, os nossos questionamentos, se a gente tem oportunidade de fazer para a espiritualidade, nós vamos reunir espíritos que têm afinidade com os nossos anseios. E Kardec quis fazer aquilo sério. E aí ele se reuniu de um grupo com o mesmo intento e acabou tendo uma egrégora de coesão. Claro que a espiritualidade amiga, que havia já um plano superior para isso, que comungou para se chegar aonde a gente chegou, certo? Então, é o capítulo das manifestações inteligentes. O capítulo 4, ele adentra para nós as manifestações físicas, certo? Ele nos traz a questão dos ruídos, certo? Os barulhos. Ele também nos apresenta um relato de uma comunicação feita pelo espírito de São Luís, onde ele começa a questionar sobre o fluido universal, sobre a criação da divindade, e as respostas que já começam a chegar é exatamente alertando que Deus, nosso Pai maior, nossa energia maior, é o grande criador de tudo que nós temos. E ele começa a fazer um diálogo entre o fluido vital e o fluido elétrico, porque ali começou a dar sinais a respeito da eletricidade, né? Bom, esse diálogo é interessante que tem várias perguntas e respostas que são trazidas para que a gente compreenda esse processo todo. Inclusive, ele aborda sobre a diminuição e manifestação dos corpos, a diminuição ou aumento dos corpos, porque algumas situações de movimentação de pedras contra as portas de algumas casas, alguns eventos específicos, chamou a atenção e explicou para Kardec como esse processo todo acontecia. Algum comentário, John? Bom, aí nós vamos para o capítulo 5. Nós temos aqui alguém em agonia querendo saber do que está acontecendo lá fora. Só um pouquinho, Lulu. Bom, as manifestações físicas espontâneas, que inauguram o capítulo 5. Aqui nós temos uma abordagem sobre ruídos, tumultos, perturbações, certo? Então ele faz esse diálogo sobre essas manifestações. Eu falei que eram os objetos arremessados, era naquele capítulo. Não, é nesse capítulo aqui que acontece, e tem uma conversa também com São Luís, e está registrado em junho de 1860, em Paris, esse fato que aconteceu e que é devidamente explicado. Também tem a respeito do que é esse fenômeno e uma dissertação de um espírito sobre esses aportes, de como é que esse processo todo acontecia, certo? Então, nós passamos então para o capítulo 6, onde nós vamos encontrar as manifestações visuais. Esse capítulo, ele apresenta algumas explicações sobre os fenômenos das aparições e das vidências. É interessante porque nós estávamos até então,
um aprendizado, um detalhamento de algo mais tosco, né? Havia aquela informação, mas não se tinha alguma coisa para o ver para quê, São Tomé. E aqui já há um tratamento exatamente para clarividência. E o fenômeno das aparições, e aí ele faz um estudo bem minucioso e de suma importância para que a gente possa compreender os fatos que ocorriam, as explicações lógicas, separando e nos protegendo também das ilusões e fantasias, porque a nossa cabeça é capaz de muita coisa. Então, ele acaba nos dando essa informação de uma forma bastante precisa, um diálogo bem interessante. Ele chega a fazer um ensaio teórico sobre as aparições e trazer algo sobre os espíritos glóbulos, né? Essa é uma questão bem específica. Ele diz que vários estudos, e aqui é uma situação que a gente vê uma projeção de futuro de Kardec. Ele chega a dizer aqui, ó, que ele conclui essa parte dizendo que estamos longe de considerar a teoria que oferecemos como absoluta e como sendo a última palavra. Sem dúvida, ela será completada ou retificada mais tarde por novos estudos. Essa é a grande humildade de Kardec, de não restringir o estudo da doutrina às suas edições, ao que ele documentou. Ele demonstra que isso tudo foi um passo inicial para que a gente chegue no dia de hoje, nos estudos que nós temos, com essa informação mais consistente. Bom, seguindo, nós temos o capítulo 7, e ele fala da bicorporiedade e transfiguração. Já vem para a materialização, aparições de espíritos de vivos, e depois temos Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua trazendo uma informação sobre sobre o fenômeno de homens duplos, e que faz a abordagem sobre as informações obtidas no sono. Também aborda a invisibilidade, a transfiguração dos espíritos, concluindo esse capítulo e inaugurando o capítulo 8 com o laboratório do mundo invisível. Esse capítulo ele trata das vestimentas dos espíritos, a formação espontânea de objetos tangíveis, a modificação das propriedades da matéria, a ação magnética curativa. Ele mostra para a gente os motivos pelos quais os espíritos são vistos usando roupas e objetos tal qual estivessem vivos. Tem um fato que é relatado por bastante tempo da caixinha de rapé. Naquela época, o rapé era uma prática presente na sociedade. Então, ele registra a aparição de alguns espíritos com aquela latinha de rapé, e aos questionamentos se isso era necessário, e Kardec chega a obter a resposta, ele disse, não é necessário, mas é a forma que se tem para a identificação ser mais coerente, é como prova. Não necessária, mas é a prova, certo? E com isso ele nos explica que tudo pode ser construído no mundo espiritual pela ação
Ai, me engasguei. Do pensamento. Mas não que a gente vá conceber isso. A necessidade é que o espírito consegue construir e trazer essa informação para nós encarnados, certo? E ele fala sobre a escrita direta também, a modificação das propriedades da matéria, como que dá essa ação magnética curativa. Veja, desde aquela época, nós já temos informações registradas de como os espíritos podem, dentro do merecimento daqueles encarnados, atuar e contribuir para a cura que a gente tanto busca quando encarnado, né? John, tem algum comentário? Eu estou com a garganta seca aqui. Fale um pouquinho, meu querido. Acho que comentário, assim, não tenho nenhum, mas lembrando que isso que nós estamos colocando aqui, né, a leitura, a explanação do resumo do que nós vimos até agora, acho que alguns deles foi um pouco mais polêmico que outros, como essa bicorporidade, transfiguração, né, as manifestações físicas também. E quando a gente fala ali do ensaio teórico sobre as aparições, eu lembro bem que foi bem polêmico, porque o espírito fez aquele diálogo contando, né, a história de como que ele aparecia, né, carregando as coisas. E aí eu lembrei também, para ser algo mais, uh, mais nítido, para quem assistiu o filme do Divaldo Franco, ele fez o reconhecimento da avó dele ali pelo broche, né? O broche azul, que foi exatamente essa parte que você colocou. Mas como a gente está fazendo só um resumo, então não tem muito o que comentar, mas pode ficar à vontade. Exato. Essa história do resumo é para a gente retomar as nossas energias, saber o que nós já estudamos, e para aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, retomem, comecem, para nos acompanhar, saber, não ficar totalmente perdido. Bom, na sequência, o capítulo 9, veja, nós vamos para o 14, então já estamos perto no final da nossa retrospectiva. O capítulo 9 faz uma abordagem sobre os locais assombrados. E ele nos oferece esclarecimentos lógicos e racionais sobre a existência de lugares onde as pessoas dizem existir assombrações. E no estudo desse capítulo, acaba colocando por terra as nossas fantasias em torno desse tema, que é bastante fértil, né? Haja vista o número de filmes que nós temos de terror. A fertilidade do nosso imaginário é uau! E a diferença é que Kardec nos explica racionalmente esses fenômenos, certo? Então, nós temos um capítulo aqui, não muito longo, mostrando, inclusive, a ação dos espíritos, de como eles agem. Porque realmente, quando a gente traduz que é assombrado ou alguma coisa assim, de fato pode haver uma manifestação espiritual, mas o espírito elevado não perde seu tempo fazendo isso. Esse é o alerta. Bom, passamos para o capítulo 10, que nós vamos ter a natureza das comunicações. E nesse capítulo eles nos ensina a conhecer o tipo de comunicação que está havendo através do médium. Seja pelo método, pela forma da fala ou da escrita. E ele nos oferece conhecimentos sobre os diversos tipos de comunicações, de modo a facilitar o trabalho do doutrinador no critério com o exame dessas manifestações. Então, ele relata as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, que tipo de espíritos
normalmente espíritos levianos, comunicações mais sérias e também comunicações instrutivas, que tem por objetivo principal um ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Então, essas comunicações instrutivas é a maneira que nós temos em criar um link coerente e produtivo entre o plano encarnado e o plano espiritual, porque nós sabemos que aqui nada mais é que um rascunho de lá. E as informações vêm de lá para cá. Então, quando a gente cria um ambiente para se ter essas comunicações instrutivas, nós teremos informações preciosas e que vão alavancar esse nosso processo. Bom, vamos lá. No capítulo 11, a abordagem é sobre a semantologia e a tipologia. É um estudo da linguagem dos sinais, das pancadas, e como é que eram aquele processo que foi criado para a tipologia alfabética. O que é tipologia? Os tipos são as informações das letras alfabéticas que são capazes de construir uma palavra e de construir uma informação que possa ser compreendida, certo? Então, essa abordagem aqui, nesse capítulo, traz detalhamentos sobre essa situação. E no capítulo 12, nós temos uma abordagem sobre a pneumatografia ou escrita direta e a pneumatofonia. A escrita direta é onde o espírito mesmo era capaz de escrever, isso eram comunicações constatadas por Kardec, e a pneumatofonia, aquelas por ruídos, pancadas, e inclusive gritos de algumas naturezas, imitando a voz humana. Esses são os registros. Ele até faz, ao final, um comentário que há uma frequência dessa comunicação e nós somos capazes de ouvir quando meio adormecidos, porque a gente consegue captar essas palavras, alguns nomes e algumas vezes até frases inteiras. Então, esse é o nome dado para essa comunicação. Vale a pena dar uma lida específica sobre isso. E o último capítulo que nós estudamos em novembro de 2021 é a psicografia. E essa já é bem mais conhecida, já faz parte até do nosso dia a dia. E por quê? Porque ela nos trouxe essa literatura maravilhosa que nós temos complementar. Tanto a própria codificação, quanto as literaturas complementares, as notícias que nós tivemos. Muito Chico foi um grande médium psicógrafo, né? Então, nesse capítulo, veja, muito antes da chegada, 1860, Chico nos trouxe as informações do mundo espiritual, confortando as mães, já no século passado, né? Começando ali pelo meados de 1900, mas o mecanismo da psicografia é trazido, então, nesse capítulo. De que forma é essa escrita influenciada pelos espíritos que se encontram no plano espiritual? E ele relata também essa psicografia que começou pelas cestas, que eram aquelas cestas que tinham caneta, em que as pessoas criavam, tinha como se fosse um instrumento, a mão dos médiuns, a cesta e a caneta na ponta. Daí depois passou a ser uma prancheta. Isso no começo da história espírita, até que alguém percebeu, e claro, veio uma intuição espiritual
de que os médiuns pegassem a caneta na sua própria mão e passassem a ser, deixasse de ser um intermediário e pudesse ser uma conexão mais direta. Nesse capítulo, Kardec facilita para nós o entendimento sobre essa prática e diz que entre cada 10 pessoas, 10 médiuns, 3 possuem a capacidade de escrever bem sobre a influência dos espíritos. Então, esse é uma das deixas que Kardec nos apresenta nesse capítulo. Então, eu acho que a minha explicação, a minha abordagem terminou. Eu abro para você, John, fazer um comentário dessa nossa aula revisional, porque na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós começaremos com o capítulo 14, falando dos médiuns. Deixo o diálogo um pouquinho contigo, John. Bom, faltando aí 4 minutos para acabar nosso estudo de hoje, né? Hoje foi um apanhado geral aí do que nós vimos até agora. E lembrando, pessoal, que quando a gente fala de doutrina espírita, nós temos vários momentos, digamos assim, várias formas de se buscar a doutrina. E normalmente acontece como uma escadinha, né? A gente procura a doutrina muitas vezes, na maioria delas, 99,99%, pela dor e não pelo amor. E aí nós chegamos machucados, né, doloridos, ali em cacos, e aí somos apresentados a uma doutrina consoladora. Ela nos consola, mas ela também nos cobra. E aí percebemos que aquelas visões, aqueles sentimentos, aquelas sensibilidades era mediunidade. E aí você entra numa casa espírita e as pessoas falam, precisa estudar. Por que precisa estudar? É para trabalhar na casa espírita? Não. Não é. Você não tem que estudar para trabalhar na casa espírita. Você tem que estudar para trabalhar na sua casa espiritual, que é você. Somos nós, seres espirituais, que necessitamos de instruções. E o nosso objetivo aqui, na quinta-feira, é o estudo do Livro dos Médiuns. Nosso objetivo na terça-feira, às 19, vai ser às 20 horas, porque agora eu estou assumindo o estudo do livro dos espíritos. Então, às terças-feiras, aqui às 19 horas, aqui presencial, não será transmitido, mas eu prometo que eu vou abrir, quem sabe, um estudo online aí para o próximo semestre. E aí nós temos o Pentateuco, e isso não nos impede de buscar outros estudos, de buscar outras fontes de conhecimento. Isso daqui é a base, é o que embasa esta doutrina, a doutrina dos espíritos, a doutrina da vida espiritual. Mas nós temos inúmeros livros, nós temos inúmeros autores, que também é importantíssimo. E a partir do momento que você se abre para esse conhecimento, tem palavras aqui, gente, que é muito difícil. A gente não conhece, a gente pesquisa, né? O Espiritismo nos ensina palavras novas, né? Rebuscadas, e a gente vai aprendendo e vai pensando, opa, então quer dizer que isso lá é aquilo. Então quer dizer que o choque que eu levo nos lugares significa que eu sou uma pessoa de mediunidade elétrica. Isso nós vamos ver na próxima aula, já deixo aí instigado, né, a vontade de vocês, porque ter sensibilidade, todos nós temos uma sensibilidade, né? Porque nós somos seres físicos e seres espirituais. Então nós temos nossos momentos de sensibilidade e precisamos aprender a lidar com eles, para que as manifestações espirituais que ocorrem ao nosso redor sejam positivas e não negativas. Então isso é o que eu gostaria de deixar aqui hoje. Mãezinha, eu peço para que a prece final seja sua, e eu já me despeço do pessoal aqui e vou saindo da live porque eu tenho outro compromisso. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigada, John. Obrigada a todos que estiveram conosco na noite de hoje. E para encerramento, claro, nós agradecemos, nos concentramos em agradecimento aos espíritos amigos que se dispuseram a nos proteger, tanto nós que estamos aqui
organizando como a cada um que se dispôs a estar presente e fazendo essa egrégora ampliada de energia, de luz, pedindo que esses espíritos de luz iluminados e dispostos a nos instigar no bem, nos acompanhem e que sigam conosco na trajetória para que a gente possa espiritualizar cada vez mais e alcançar os objetivos para os quais nos foi concedida essa nossa existência terrestre. E que, claro, que o Supremo Senhor seja sempre glorificado e que Jesus, esse Filho maravilhoso dele, que governa a nosso planeta Terra, nos abençoe hoje e sempre. Um beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Espero vocês. Um abraço.